Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Bom, o assunto de hoje é um assunto um pouco delicado. Nós vamos falar um pouquinho sobre como superar ou como enfrentar ou passar pelo luto da melhor forma possível. Como superar o luto. Esse assunto muitas pessoas me pediam, muitas pessoas mesmo, e eu nunca havia falado dele no canal. Até que eu recentemente passei por essa experiência, né? Que realmente pude perceber na pele como é a gente passar pela perda, entre aspas, de um ente querido. Bom, então, já que eu passei recentemente por isso, eu pude experimentar essa sensação, mesmo sendo aquilo que eu considero uma alquimista mental, que eu sempre ensino aqui para vocês sobre o domínio das nossas emoções, realmente a experiência do luto não é uma experiência nada fácil, devo admitir. Enquanto nós estamos aqui nessa experiência temporariamente humana, nós temos os nossos sentimentos bastante aguçados e quando a gente sente a saudade tão forte apertar, realmente a gente fica balançado. Mas eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre isso, sobre como foi para mim e como, com dicas do que fazer para passar por essa fase da melhor forma possível. E também no final vamos fazer juntos uma meditação guiada, uma visualização para que você possa se conectar com a consciência do ente querido que deixou a sua forma física e voltou para a consciência do todo, tá bom? Mas antes eu quero ler com você um trecho de um livro que eu amo, o livro de Mirdade. Espera aí que eu esqueci de pegar o livro. Tá aqui, já tá até marcado. Então vamos lá. Tá marcado aqui, tá? Essa parte é muito bonita. Essa parte do livro, do enredo desse livro tão maravilhoso que eu sempre indico para vocês, tá aqui na página 152. O enredo, aqui nessa parte do enredo, fala que o pai de Imbal, que é um dos monges, que é um dos personagens do livro, havia falecido. E Imbal estava muito triste mesmo, e procura Mirdade. E Mirdade vai consolá-lo. E as palavras de Mirdade são cheias de sabedoria e nós vamos refletir nessas palavras porque esse trecho do livro me ajudou muito a passar por essa experiência de uma forma mais leve. Ok, bem aqui Mirdade fala. Mirdade. Imbal, teu pai não está morto. Nem estão mortas ainda sua forma e sua sombra, mas estão mortos verdadeiramente os teus sentidos para a forma e as sombras alteradas de teu pai. Pois há formas tão delicadas, com sombras tão atenuadas, que os olhos grosseiros do homem não podem detectar. A sombra de um cedro na floresta não é a mesma que a sombra de um cedro que se tornou mastro de um navio, ou pilar de um templo, ou um patíbulo. Nem é a sombra daquele cedro a mesma ao sol e à luz da lua ou das estrelas, ou na névoa púrpura da aurora. No entanto, aquele cedro, não importa quanto haja sido transformado, continua vivendo como um cedro, embora os outros cedros da floresta já não o reconheçam como irmão de antigamente. Pode um bicho da seda que está sobre a folha reconhecer uma irmã na larva que se transforma no casulo da seda? Ou pode a larva reconhecer uma irmã na mariposa da seda que está voando? Pode o grão de trigo na terra reconhecer seu parentesco com o talo de trigo acima da terra? Podem os vapores do ar ou as águas do mar reconhecer como irmãs e irmãos os pingentes de gelo em uma fenda na montanha?
Pode a Terra reconhecer como estrela irmã o meteoro lançado sobre ela das profundezas do espaço? Pode o carvalho ver a si mesmo na bolota? Porque teu pai está agora em uma luz a qual teus olhos não estão acostumados e em uma forma que não podes discernir, dizes que teu pai já não existe. Mas o ser material do homem, não importa para onde tenha sido transportado e quanto haja sido modificado, é forçado a projetar uma sombra até que se haja dissolvido totalmente na luz do ser divino do homem. Então, do mesmo modo, o homem continua a ser homem, tanto quanto vivo como quanto morto, até que o Deus dentro dele o consuma, o que quer dizer, até que ele compreenda a sua unicidade com o Um. Isso, porém, não se cumpre no piscar de olhos que o homem gosta de chamar de tempo de uma vida. Bom, gente, que lindo, né? Super poético o que a linguagem desse livro maravilhoso que eu gosto muito, o livro de Mirdade, amo muito. E esse trecho do livro realmente trouxe muito conforto e muito consolo para mim quando passei e eu quero passar para você que talvez possa ter passado pela experiência de luto ou conhece alguém que esteja passando. Bom, nesse trecho tão poético, Mirdade fala que não é porque o pai de Imbal havia mudado de forma que ele devia ter deixado de existir. Então, gente, a primeira coisa que nós devemos compreender para passar pela experiência do luto de uma forma mais leve, mais equilibrada e da melhor forma possível, é acreditar que a vida não acaba quando aquilo que a gente chama de morte acontece, que a pessoa não deixa de existir, que ela não fica inacessível. Então aqui, poeticamente, Mirdade deu vários exemplos, como pode o carvalho reconhecer-se na bolota? O que ele quer dizer com isso? Bolota é o nome que se dá para a semente de carvalho. Então a semente de carvalho é um carvalho também, que virou ali, né? A semente virou a árvore. Então, eles são a mesma coisa. Então, daquela semente mudou de forma e se transformou numa árvore. E ele fala também do cedro na floresta, que está em forma de árvore, que foi cortado e transformado no mastro de um navio ou no pilar de um templo. Mas ele continua existindo, apenas mudou de forma. E ele fala exatamente também, por exemplo, da borboleta e da lagarta, que mudou de forma, que não deixou de existir. Então ele diz que nós não deixamos de existir. Os nossos entes queridos que fazem a transição, a passagem, eles apenas mudaram de forma. E ele diz que existem formas mais sutis do que a nossa percepção humana consegue captar. E ele diz lá, aqui no início, que eu acho bem legal, ele fala assim: teu pai não está morto, Imbal, nem estão mortas ainda a sua forma e sua sombra, ou seja, que o pai de Imbal não morreu, que a forma dele e a sombra dele, a alma dele, por assim dizer, não morreram. Aí ele diz, mas estão mortos verdadeiramente os teus sentidos para a forma e as sombras alteradas de teu pai. Então, porque o pai de Imbal mudou de forma, mudou de sombra, então os sentidos físicos de Imbal, que é a pessoa que acredita que perdeu o seu ente querido, não consegue captar. Então, quando os nossos sentidos físicos realmente estão fechados para essa nova forma que o nosso ente querido assumiu, a gente não consegue fazer essa conexão, a gente acredita que a pessoa não está mais lá, que a gente perdeu a pessoa, que a pessoa deixou de existir. Mas ela não deixa de existir. A vida não termina quando os olhos se fecham para essa existência. Então, a primeira coisa que a gente
tem que entender é isso. Só que isso vai depender muito, a forma como você vai passar pelo luto, ela vai depender muito também das suas crenças a respeito do que você acredita que acontece depois da chamada morte. E muitas pessoas trazem para essa experiência as suas crenças religiosas. Então, essas crenças religiosas podem fazer com que você sofra mais ou sofra menos essa aparente separação com o ente querido. Por exemplo, crenças que acreditam em céu e inferno. A pessoa pode acreditar que o ente querido dela foi para o céu, então ela fica feliz. Só que ao mesmo tempo que ela fica feliz acreditando que o seu ente querido foi para o céu, ela acredita também que por esse ente querido estar no céu, ele não está na terra mais. Ele se ausentou da terra e ele está em total separação com o mundo físico. Ele está lá no céu, longe de mim, e eu não tenho como acessá-lo, como alcançá-lo, como falar com ele. E pior ainda, né? Quando a pessoa tem crenças a respeito de inferno, aí ela acredita que o ente querido foi para lá. O sofrimento e dor é muito grande, a pessoa até desenvolve sonhos, pesadelos, onde ela vê o ente querido ou num lugar de sofrimento e dor, seja inferno, ou de purgatório, ou de umbral, como chamam também em outras religiões. E aí ela acredita, ele foi para lá, ele está lá, só que na verdade não é que ele esteja lá. É porque a consciência cria a experiência que você vivencia. Se a sua consciência acredita mesmo que o seu parente está num lugar ruim, ela vai fazer você ter sonhos, pesadelos, até visões de que o seu parente está lá. E você vai sofrer muito mais a possível aquilo que você chama de perda, né? Mas se você, na sua consciência, tem uma crença que, por exemplo, eu adoto essa para a minha vida, essa que eu li para vocês agora no livro de Mirdade, que nós somos todos um, nós somos centelha divina, que nós somos consciência e que nós não deixamos de existir quando a gente deixa essa experiência temporariamente humana. A gente sabe que essa experiência, ela é temporária. A gente sabe que um dia, tanto para nós quanto para os nossos entes queridos e para todas as pessoas que estão convivendo conosco, um dia essa experiência vai acabar dessa forma como a gente conhece. Ela não vai acabar no sentido de deixar de existir, ela vai mudar de forma. Então, aqui no finalzinho, na página 153, Mirdade diz assim: do mesmo modo, o homem continua a ser homem, tanto quanto vivo como quando morto, até que o Deus dentro dele o consuma. O Deus dentro de nós é a nossa centelha divina, o nosso eu superior, o nosso eu maior, a nossa alma. Ou seja, até que nossa alma evolua ao ponto de entrar em união com o todo, nós vamos continuar vivenciando experiências temporariamente humanas, seja nessa dimensão ou em uma das muitas dimensões da realidade que existem, ok? E ele continua falando assim: o que quer dizer? Até que ele compreenda sua unicidade com o um. Então, o um ele põe aqui em letras maiúsculas, significando a consciência do todo, a consciência da matriz divina, que a gente chama de Deus. Isso, porém, não se cumpre no piscar de olhos que o homem gosta de chamar de tempo de uma vida. Que o tempo de uma vida é um piscar de olhos. E todos nós vamos mudar de forma, não deixaremos de existir. Então, isso traz bastante conforto, bastante consolo. Nós somos consciências que estamos experimentando uma experiência física temporária. Então, quando a gente entende isso, a gente para de se identificar primeiramente
com a nossa forma física e a gente entende que nós somos além da matéria. Então, a experiência temporariamente humana é temporária, é passageira. A nossa verdadeira identidade é invisível. Eu gosto muito dessa frase que diz que nós não somos seres físicos tendo experiências sobrenaturais ou espirituais, mas nós somos seres espirituais vivendo experiências físicas, né? Temporariamente físicas. Então, quando a pessoa deixa essa experiência física, ela volta para a sua forma original, que é consciência, que é sem forma, que é invisível, que está em todo lugar, que é como o vento, está em todo lugar. Então está muito mais acessível do que antes, quando estava logado nesse avatar físico. Bom, gente, quem foi, né? Como foi que tudo isso aconteceu? Já tem alguns dias, né? Já tem aí algumas semanas que meu avô faleceu, meu avô querido, que me dava o dinheiro para eu ir para a escola e comprar meu lanche da escola. Depois de 26 dias lutando na UTI, ele fez a transição, a centelha dele escolheu fazer a transição dele para a sua nova forma, que é consciência, por conta do Covid-19. Então, mais uma das centelhas que decidiram terminar sua experiência temporariamente humana nessa época de pandemia que todas as famílias estão passando, muitos estão aí se despedindo dos seus entes queridos por conta dessa situação toda que está acontecendo. O pessoal que me acompanha no Telegram e no Instagram, eles sabem um pouco mais sobre isso, porque eu compartilhei bastante lá, inclusive agradeço todas as orações, Ho'oponopono, Reiki, Theta Healing que enviaram para o meu avô. Foram 26 dias na UTI de muita luta, mas a centelha dele decidiu fazer a sua transição. E não foi nada fácil para os meus familiares, ainda está sendo difícil para todos nós essa separação, porque meu avô realmente é um grande patriarca. Ele era um avô que estava presente em todos os momentos da nossa vida. Ele realmente foi pai para muitos dos meus primos, né, os netos dele. E uma pessoa super ativa, 80 anos, mas assim, sabe, eu tenho certeza que meu avô ia viver mais uns 10 no mínimo, com a saúde e a garra e a lucidez que ele tinha. Mas foi difícil, a gente chorou da saudade, da forma física de querer abraçar, mas eu tentei ao máximo guardar na minha mente essas palavras, eu lendo várias vezes esse trecho do livro. E aí, gente, eu consegui me conectar com a consciência do meu avô. Só consegui quando eu realmente coloquei na minha consciência de que realmente ele estava presente, de que quando eu falava ele me ouvia, que ele era uma consciência agora que faz parte daquilo que a gente chama de registros acásticos, do banco de dados do universo, do nosso eu superior, e a centelha divina dele, eu continuo tendo como acessar a centelha divina dele, agora de forma ainda mais tangível e até mais fácil, porque é o formato em que ele está. E eu consegui falar com ele, né? Então foram experiências maravilhosas e hoje eu consigo falar com ele com muito mais facilidade, sentir a resposta dele vindo, como se fosse uma voz na minha cabeça, como se fosse assim, uma sensação realmente. E, gente, quando eu comecei a fazer esses testes de falar com a consciência do meu avô, tendo certeza que eu estava falando com a centelha divina dele, eu pedi uma prova, né? De que realmente era ele que estava falando comigo. E numa reunião que nós estávamos fazendo,
Tenho uma tia que ela gosta muito do canal e ela assiste e ela gosta muito dos ensinamentos aqui, e ela estava muito, muito triste, muito arrasada, né, com essa separação, aparente separação com o pai, né, o meu avô. E nós estávamos lá, né, ele foi cremado, então fizeram a caixinha, né? E eu me lembro que naquela cerimônia, fazendo as orações da igreja católica, que a minha família, a maioria é católico, e aí eu lembro que eu olhei para aquela caixa com as cinzas do meu avô, e eu falei para dentro de mim mesma, eu falei assim: ô avô, quem diria que o Senhor ia caber dentro de uma caixinha? Eu falei algo assim, sabe? E na mesma hora eu recebi uma resposta que era ele. Uma resposta, ele falou assim: minha filha, você acha mesmo que eu ia caber nessa caixinha? Eu sou muito maior. Aí eu me arrepiei toda, eu comecei a chorar porque eu ouvi, sabe, audivelmente na minha cabeça mesmo, a voz dele falando isso, respondendo aquela afirmação que eu estava fazendo. E na mesma hora minha tia me olhou. Quando ela me olhou assim, né, e viu que eu estava chorando, que eu estava emocionada, né, depois que terminou a reunião, ela falou assim, ela me olhou e ela disse assim: você sentiu alguma coisa? Ele falou com você, não foi? Me conta o que ele disse. Então, quando ela falou isso, foi a confirmação que eu tinha pedido de que realmente eu estava conseguindo ter conexão, contato com a centelha divina, com a consciência do meu avô, desencarnado, né, por assim dizer, um termo também utilizado. E depois disso foi se tornando cada vez mais fácil conversar, sentir a presença dele, entendendo que ele está numa forma sutil agora, né? E isso faz com que aquela sensação de separação, de saudade, ela diminua muito, apesar de que, eu não vou negar, sempre vai ter essa sensação, porque nós estamos aqui, né, vivendo uma experiência física e a gente gosta de ter as pessoas que a gente ama pertinho da gente, né, fisicamente, para a gente tocar, sentir, cheirar, abraçar. Aí fica aquela saudade inevitável. Mas quando a gente compreende que a pessoa não deixou de existir e principalmente ela não está inacessível, ela está acessível a você. Basta você olhar com olhos diferentes, não com os olhos físicos, não com os teus ouvidos físicos, mas agora com a forma em que a pessoa está assumindo agora, né? Que é uma forma sutil, energia, como o vento, ok? Então, como é que você pode fazer isso para se conectar com a consciência do seu ente querido? Que eu prometi que no final do vídeo a gente iria fazer isso. Como é que você faz? Tá bom? Eu vou convidar você, se você quiser fazer junto comigo, você fecha seus olhos, você se concentra. Eu gosto muito de imaginar que eu tenho uma luz no alto da cabeça, que é como se fosse a minha centelha divina, representação visual da minha centelha divina. E essa luz muito forte, ela emana um raio de luz, ela emana uma vibração de luz dessa luz para o alto da minha cabeça, inundando todo o meu ser. Imagina essa luz muito grande, é a sua centelha divina. A sua centelha divina tem acesso a todas as consciências que estão vivas aqui, encarnadas aqui, logadas nesses avatares físicos, e as consciências que também já se deslogaram, já desencarnaram desses avatares físicos. A sua centelha divina tem acesso a todas essas consciências, especialmente aquelas dos seus entes queridos que mudaram de forma. Eles continuam sendo centelha divina. Agora, a diferença é que eles só não estão mais na forma física, mas eles continuam presentes na sua vida, ainda que você
não consiga vê-los fisicamente, mas eles estão lá, até mais acessíveis do que estavam antes. Então eu imagino essa centelha divina em cima de mim, emanando raio de energia, inundando todo o meu ser. Agora imagina essa energia saindo do seu coração, exatamente aqui no seu plexo, saindo um raio de energia. E esse raio de energia ele vai procurar no universo a consciência do teu ente querido. Então procura, imagina esse raio de luz saindo do teu peito, do teu coração e procurando dentro dos registros acásticos, procurando dentro do banco de dados do universo, do todo, de Deus, a consciência. Fale o nome agora da pessoa com quem você quer se conectar. Imagine essa pessoa, imagine agora ela, exatamente. Imagine essa pessoa, esse raio de luz que saiu do seu coração, se conectando a essa pessoa querida que não está mais na forma física. Isso. Você agora está conectado com a consciência. Fala tudo que você deseja. Fala tudo que você deseja. Fala, pede perdão, diz que ama, pede um conselho, exatamente, pede um conselho dessa pessoa. Exatamente, você está falando com a versão centelha divina dessa pessoa, com a versão Deus dessa pessoa. O Deus dentro dela está falando com você. Exatamente. E você sente essa conexão. É assim que eu faço muito e eu sempre quando eu falo, eu mando uma mensagem, eu digo, vou, isso. E normalmente vem na hora a resposta, ou quando não vem, vem depois. E às vezes do nada vem uma resposta. E uma das coisas que veio na minha mente, quando estava muito recente, né, essa transição do meu avô, foi um conselho que ele me deu. E eu tenho certeza que esse conselho realmente é o conselho que ele daria, especialmente tendo chegado, né, do outro lado lá. Ele disse assim, minha filha, se tem uma coisa que eu aprendi, que eu descobri logo que eu cheguei aqui, é que o que eles mais querem, quando ele falou eles, eu entendi que eram as consciências não físicas, as centelhas, o todo, enfim. O que eles mais querem de nós é que a gente viva intensamente a sua experiência. Viva o agora, viva intensamente. Não tem ninguém aqui, ele disse, não tem ninguém aqui anotando para depois te cobrar. Eles só querem que vocês vivam. E aí eu lembro tão bem como eu comecei a chorar. Eu estava no supermercado escolhendo batatas quando eu recebi essa mensagem. Então, minhas centelhas queridas, eu espero que esse vídeo, esse compartilhamento de algo bem pessoal que eu passei, possa ajudar você também a superar essa fase difícil, que realmente não é fácil, enquanto nós estivermos nessa experiência temporariamente humana, mas que você use esse exercício que eu te ensinei para se conectar com seu ente querido que não deixou de existir, que está presente ainda mais na sua vida agora do que nunca esteve. Então é isso, um grande beijo da minha centelha para a sua. Até mais.